Quero ler com você Provérbios 20, verso 30. Provérbios 20, verso 30, diz assim: os golpes e os ferimentos eliminam o mal, os açoites limpam as profundezas do ser. Eu quero falar nessa noite sobre aprendendo da maneira mais difícil. Nós precisamos entender como a vida funciona depois da queda do homem. O sofrimento nunca fez parte do projeto de Deus para nós. Hoje nós sofremos porque um dia pecamos. E não pecamos somente individualmente, pecamos como raça. Toda vez que a gente fala desse assunto, um monte de gente fica indignado, querendo matar Adão e sufocar Eva. Mas eu queria lembrar a cada mulher que está aqui que você é Eva. E lembrar a cada homem que está aqui, você é Adão. E quando Adão pecou, eu pequei. E quando Eva pecou, você, mulher, pecou. Nós caímos como raça. Não caímos simplesmente porque a gente vive uma sociedade tão individualista que a gente acha que, não, mas eu não fiz. Não, não é assim que funciona. Então Deus não projetou para nós o sofrimento. Deus não projetou para nós a dor. Deus não projetou para nós que vivêssemos uma vida de depressão, de dificuldade, de lágrimas. O que Deus quis para a gente? Deus quis para a gente prosperidade, bênção, vida. E isso nós encontramos onde? Nele. Fala comigo, em Jesus eu tenho tudo. Eu estou fazendo uma camiseta agora escrita assim: Jesus é a resposta, não importa a pergunta. Não importa. Ah, pastor, meu divórcio, não importa, é Jesus. Ah, pastor, é minha empresa, não importa a sua pergunta, a resposta é Jesus. Não, mas os meus filhos estão endemoniados. Jesus. Meu cabelo, Jesus. Pastor, o meu time de futebol, só Jesus. E por aí vai, né? Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas hoje, depois da queda do Éden, nós entendemos que a tendência natural das pessoas é aprender da maneira mais difícil. Não queremos aprender da maneira mais fácil. Gostamos de sofrer. Então o que a gente precisa entender? Só existe na vida dois professores: a dor e o amor. Quem são? A dor e o amor. Então, vamos lá, a dor e o amor. A escola de Deus é a igreja, é o reino de Deus. O diretor o professor é o amor. Deus quer que a gente aprenda as coisas da maneira mais suave. Basta você ler Provérbios: filho meu, dá-me o teu coração. Deus quer que você sente aqui hoje, ouça a palavra e aprenda. Eu fico imaginando Deus vendo a gente ouvindo a palavra dele, gente. Eu tenho umas viagens muito loucas na minha cabeça. Eu fico imaginando Jesus sentado falando assim: será que a minha filha vai aprender hoje, através da palavra, para ela não ter que viver aquela grande decepção amorosa, que ela já está bem desencaminhada para viver? Será que ela vai ter que quebrar a cara? Ou será que hoje, com a palavra, ela aprende? Deus torce por nós. Quem aqui acha que Deus torce por nós? Mas se a pessoa disser: não, Deus, eu quero quebrar a cara, Deus fala: fica à vontade. Fica à vontade. O profeta Jonas, ele ficou à vontade. Sabe onde ele foi parar, bebê? Na barriga de uma baleia. Deus falou: vai para Nínive. Ele falou: não. Pegou um navio para Tarsis. O diabo sempre tem um navio para Tarsis, para quem quer fazer da maneira dele. Como é que é então no mundo? No mundo velho aí, na vida, gente, a escola da vida, né? O professor é a escola do mundão. O professor é o diabo. E a professora aí, no caso, é a dor. Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. É simples assim. E tem gente que nem pela dor aprende. Eu conheci algumas pessoas na minha caminhada cristã, que a pessoa sofria. Aí ela ia lá e fazia a mesma coisa do mesmo jeito de novo. Gente, fazer a mesma coisa repetidamente e querer resultados diferentes é loucura. Então, por exemplo, a pessoa tem um jeito
Na área sentimental, já que eu falei de vida sentimental, a pessoa tem um jeito de namorar, um jeito de noivar, um jeito de casar. Ela vai, quebra a cara uma vez, quebra a cara duas, quebra três, ela começa a virar uma assassina em série. Vai deixando aqueles cadáveres de homem para trás, e o homem vai deixando aqueles cadáveres de mulher, porque vai pegando. Aí você conversa com a pessoa tem 200 histórias tristes nessa área, mas a pessoa não muda. Ela não senta e fala assim: peraí, deixa eu pensar aqui, o que deu errado com Elizabeth? Vamos para o papel. Eu fui ciumento, ela foi nojenta, deixa eu aprender com a dor. Não, vou lá de novo e sofro, vou lá de novo e sofro. Quero dizer para você nessa noite que as matrículas estão abertas nas duas escolas, na do amor e na da dor. Você escolhe qual você quer. Agora, que nós vamos aprender, nós vamos. Nem que seja no último momento da morte, lá na cama, deitado. Tem até uma música secular que diz: queria ter beijado mais, abraçado mais, queria ter elogiado mais. Tem uma música secular que fala de uma pessoa no fim da vida, dizendo os arrependimentos que tem. Deus quer que nós aprendamos. Se tiver que vir com dor algum aprendizado, aprenda com a dor. Mas o que Ele quer mesmo é que a gente aprenda pelo amor. Eu tenho 2 filhos, gente. Vou fazer de conta que ele não está aqui sentado. Eu vejo naturalmente na vida dos meus 2 filhos uma diferença de aprendizado. Tem gente que aprende mais rápido, tem gente que aprende mais demorado. Tem gente que faz do jeito dele, tem gente que faz do outro jeito. Tem gente que ele é inensinável. Anota aí que isso aí eu vou patentear. Inensinável. Meu pai é professor de português. Ô pai, um beijo. Não me deserda não. Não tem jeito de ensinar o desgraçado nada. Nada. Teve uma época lá em casa que eu apelidei a Emily e o Davi de Nasceu Sabendo. Eu falava assim: ô Nasceu Sabendo, pega para mim uma água. Aí, deixa eu te dar uma dica. Ai pai, ei, ô Nasceu Sabendo. Sabe o que me mata de raiva? É quando o pai tem 51 anos de idade, olha para o filho, vê os erros que ele já cometeu e tenta poupar o filho de viver a mesma coisa, mas o filho olha o TikTok, então ele sabe mais que o pai. Não, eu vi o fulano de tal, ele é youtuber, ele falou. Vai ser retardado lá longe. Você é ensinável? Você é uma pessoa que Deus pode ensinar você alguma coisa? Você é uma pessoa que Deus pode te mostrar, te remodelar? Ou você é o crente Gabriela? Eu nasci assim, vou morrer assim, desgramado assim, Gabriela. Não adianta falar nada, não adianta nada. Tem só um jeito que as coisas acontecem: do seu. C.S. Lewis dizia: existem 2 tipos de pessoas na terra: aquelas que olham para Deus e dizem, seja feita a tua vontade, e aquelas que Deus é que tem que olhar para elas e falar, ok, seja feita a tua vontade. E geralmente quem ouve isso de Deus, quebra a cara. Você quer ganhar na queda de braço com Deus? Saiba que ganhar de Deus é perder, mas perder para Deus é... Vou falar de novo que ficou bonito? Anota aí também. Perder para Deus é ganhar. Ganhar de Deus é perder. A Bíblia nos mostra algumas histórias de pessoas que aprenderam, outras que aprenderam com mais dificuldade e outras que não aprenderam. Vou começar com 2 histórias de pessoas que aprenderam. A primeira delas é Maria, irmã de Marta. A história está lá em Lucas capítulo 10, verso 41. Todo mundo sabe a história: 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Um dia Jesus chegou na casa deles. O que a Maria fez? Gente, Jesus está na minha casa, eu vou sentar no pé dele que eu vou aprender.
Quantas vezes que Jesus vem na minha casa? Gente, eu estou vendo vocês e eu. Se Jesus veio na nossa casa, nós ia enfiar uma fornada de pão de queijo na cara de Jesus. Ia ou não ia? Não, Jesus, só um pouquinho. Vou passar um cafezinho. E Jesus assim, eu não quero pão de queijo. Eu não quero seu café. Sem açúcar. Terrível. Que secou só o pó. Eu quero te ensinar. O que Maria fez, gente? Sentou aos pés dele e ficou aprendendo. E a outra, na cozinha, Coca-Cola, e abre, e põe a fornada no micro-ondas, e mexe, aí depois ela chegou na sala, fez assim: ô Jesus, você não vai fazer nada com essa minha irmã lesma? Ela está com a mão quebrada. Só não vai fazer nada, não? Aí Jesus fez a coisa mais terrível que uma pessoa pode fazer: falar seu nome 2 vezes. Maria, Marta, Marta, você está coisada demais, minha filha. Está nervosa, está agitada. Maria escolheu a melhor parte. E essa não será tirada. Gente, se você quer aprender, entenda o seguinte. Olha a lição que a gente aprende com Maria. O mundo pode estar caindo. Não negocie seu tempo aos pés de Jesus. Ai, tem muita coisa para fazer. Quem não tem, gente? É igual eu falei aqui na hora dos dízimos e ofertas. Quem está com a vida financeira totalmente boa? Meia dúzia. O resto está todo mundo lutando. É guerra, uma hora é filho, outra hora é casamento, outra hora é a saúde, ou a orelha que fica surda. Isso é coisa de velho, você sabe que... Eu estou vendo eu ficar velho, gente, é muito louco. Pagando língua. Eu cansei de andar em avião, em lugar, e falar assim, eu nunca vou ser desses tios, que eu ficava vendo os tios sentados assim, de repente sentado, ele fazia assim. Eu agora estou sentado, ontem voltando de Belém, eu dentro do avião só fiz assim. Só dei aquela puxada. Velho, tá ficando velho. Mas eu ainda vou gastar um tempo ainda sendo novo, que a minha cabeça funciona a milhão. Não negocie seu tempo aos pés de Jesus. Deixa a pia cheia de louça, deixa o WhatsApp sem responder, deixa o pau ficar bravinho. Ai, você não me dá tempo mais. Eu não posso ficar conversando com o palhaço. Eu quero falar com o dono do circo. Quem já ouviu esse ditado aqui no interior de Minas? Para que falar com um palhaço se eu posso conversar com o dono do circo? Esse é o nosso pecado hoje, gente. Nós terminamos um dia tendo atendido todo mundo, respondido todo mundo, feito tudo que tinha que fazer, e o único que a gente não podia deixar sem resposta, fica sem. Depois a gente sofre na vida. Senhor, por que eu estou sofrendo? Deus fala, será por quê? Vamos tentar adivinhar. Marta. Segundo que a gente vê, a gente aprende a história dele, está lá no livro de Daniel, é a história de Sadraque, Mesaque e Abdinego. 3 amigos que eram discípulos de Daniel, e o Nabucodonosor um dia levantou de manhã, mandou fazer uma estátua gigante, e falou, todo mundo tem que ajoelhar na frente da estátua. Na hora que tocar a trombeta, ajoelha todo mundo. Tocou a trombeta, todo mundo ajoelhou, menos os 3. Ah, muito legal. Ei, Deus está dizendo para mim e para você que é para a gente não se ajoelhar diante de muita coisa nessa geração aí, ó. Escuta o que eu vou falar aqui. O que está ruim em certas áreas da sociedade vai piorar. Vai piorar. Nós estamos vendo uma glamorização do pecado e vai ficar pior. Mas nós não vamos nos calar e não vamos nos dobrar. Aí alguém foi lá rapidão, que esse tipo de gente gosta de confusão. Foi lá no ouvido do rei, tem 3 boy aí que não dobrou não. Traz eles lá. Sadraque, Mesaque e Abdinego. Eu vou tocar de novo a trombeta e ai de vocês. Os 3 falaram, rei, não completa a frase não, deixa eu te falar. Nosso Deus vai nos livrar. E se Ele não nos livrar, nós também não vamos nos curvar. Nós vamos queimar, mas nós não vamos nos curvar diante de uma estátua que o Senhor que fez. Não tem cabimento isso aí não.
É nós, gente, cristãos com relação a aborto. É nós, cristãos, com relação a drogas. É nós, cristãos, com relação a erotização infantil. Tem um monte de pontos que nós não vamos sentar para negociar. Está na palavra de Deus, pode virar lei, pode... pastor vai ser obrigado a casar homossexuais. Pode fazer o que você quiser fazer. Não vamos aceitar. E não tem juiz vestido de toga preta que vai fazer a gente fazer. Ai, vou prender. Eu nasci pronto, filho. Ser preso pelo evangelho? Nós vamos fazer culto lá dentro. Nós vamos converter até as barras de ferro. Crente é igual praga, gente. Onde joga, nasce. Não tem jeito de calar a igreja. Não tem jeito de silenciar o povo de Deus. Nós vamos crescer, nós vamos avançar. Independente do resultado das eleições, a igreja tem Cristo como Senhor e ela vai avançar. Tocou a trombeta, os 3 não curvou. O rei falou, esquenta a fornalha. Esquentou a fornalha, jogou os 3 moleques lá. O rei olhando de longe, falou, o que é isso? Eu estou vendo 4. Gente, eles aprenderam que princípio não se negocia. Tem coisa que é negociável. Esses dias sentei com a minha mulher e falei, vamos assistir alguma coisa? Vamos. Ela falou, o que você quer assistir? Ela falou assim, uma comédia romântica. Falei, amém. Vamos. Dá para negociar uma comédia romântica? Dá. Eu queria ver uns tiros, umas pessoas morrendo. Mas não tem jeito? Vamos assistir a comédia romântica. Tem pelo menos uns tapas na cara, alguma coisa pra... Não, não tem. Era só amorzinho mesmo e bem aguinha com açúcar, sem açúcar, mas só a água mesmo. Eu ia até falar o nome aqui, graças a Deus não valeu o nome, porque senão as mulheres tudo ia infernizar os homens para assistir. Aí, gente, isso dá para negociar. Dá para negociar. Princípio não. Olha, por exemplo, a cor dessa igreja a gente pode negociar. Mas tirar essas pilastras que está aqui não dá não. Não dá não. Tirar o teto, mexer em coisas fundamentais, não dá. Sabe o que Jesus fez? Jesus honrou seus servos e desceu lá dentro. Quando você mantém os princípios da palavra de pé, Cristo entra lá na fornalha junto com você e Ele fica lá dentro com você, aonde você estiver, Ele cuida de você. Não negocie princípios. Você começou a namorar, chega perto do seu pai e de sua mãe, pai, você abençoa. Você pode ter 200 anos. Eu já tenho 21 anos. Não precisa pedir bênção de pai e mãe. Você podia ter 210 anos. Você precisa da bênção do seu pai e de sua mãe. Seu filho chegou perto de você e falou assim, mãe, estou ficando com a menina, estou namorando alguém, ou estou gostando de... Meu filho, eu não abençoo. Mas eu vou namorar assim mesmo. Então, não está abençoado. E deixa arder. Aprenda uma coisa aqui, filho, pra você morrer de ódio. Seu pai e sua mãe não precisam de você, você precisa dele, acabou. Mas eu já pago minhas contas, eu moro numa república. Você podia morar numa monarquia, você podia morar onde você quisesse. Pai e mãe podem deitar assim para dormir, ó. Ei, não deixe os princípios que você aprendeu na sua infância serem negociados. Sabe onde eu estou vendo os jovens perdendo os princípios? Quando entra para a faculdade. Entra para a faculdade e aí começa a ver aquele admirável mundo novo e começa a ser bombardeado de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Jovem, homem, mulher que está aqui, você tem estrutura para passar por uma universidade federal? Se não tem, o que você vai fazer lá? Eu estou aqui, mas sabe o que um jovem chegou perto de mim e falou? Pastor, eu estou com medo lá na minha faculdade. Aí para eu não ser linchado, eu falei que eu vou votar num candidato, mas eu vou votar no outro. Eu falei, o seu nome sabe qual é? Gente, olha para mim. Se a pessoa tem vergonha de falar em quem ela vai votar, imagina
a vergonha que essa pessoa não vai ter de Cristo. Essa eleição, gente, que nós estamos falando dela aqui agora, daqui a 10 anos, 15 anos, os candidatos tudo estão mortos. Morto! Nós estamos falando agora hoje como se fosse o fim do mundo, mas daqui a pouco Jesus leva tudo. Por isso que o Salmo 2 fala que Deus racha de rir deles. Porque eles estão lá se degladiando, Deus fala assim: esse aqui eu vou levar, vai, rápido. Esse aqui também. Não gostei dessa roupa, vai também. Olha para mim aqui, toda notícia que você vê na televisão, pensa assim comigo: Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Tá? Nós aprendemos a segunda lição com esse trio que não negociou os princípios. Agora vamos ver duas pessoas que aprenderam, mas da maneira mais difícil, mas ainda aprenderam a tempo. Primeira delas, Nabucodonosor, aqui em Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4 nos conta a história de Nabucodonosor, grande rei de um grande império, e ele muito metido, muito cheio de si. Ele dizia: eu construí Babilônia, e uma das maravilhas do mundo antigo eram os jardins suspensos da Babilônia. E Nabucodonosor dizia: eu construí a grande Babilônia para a minha glória e para o meu louvor. Um dia ele recebeu uma palavra de Deus: você vai virar um animal, e vai pastar e vai comer igual capim, igual bicho, para você aprender que Deus é que é o Senhor de tudo. E assim aconteceu. Um ano depois, gente, o cara vira bicho. A Bíblia diz que ele perdeu a consciência humana, e ele cresceu pelo e unha nele, e o cara que era o maior rei do mundo, comeu grama, literalmente pastou. Já ouviu essa expressão? Fulano está pastando. Quando fulano está pastando, é porque está aprendendo da maneira mais difícil. Nabucodonosor, gente, que teve que comer grama. A Bíblia diz que passaram 7 luas. Aí tem pessoas que dizem que é 7 meses, tem outros estudiosos que dizem que são 7 anos. Eu sei que esse homem comeu muito pasto junto com os animais, mas aí ele recobrou a consciência. Quando ele recobrou a consciência, vale a pena depois você ler lá em Daniel capítulo 4. Sabe que a primeira coisa que ele fez? Quando ele voltou a ser rei, pediu papel e caneta. Falou: vem cá, quero escrever aqui quero promulgar uma lei, e eu quero dizer uma coisa: o reino de Deus é reino eterno. Ele é o único Senhor de tudo. Ele põe quem Ele quer e Ele tira quem Ele quer. E eu, Nabucodonosor, declaro que quem não adorar o Deus de Daniel vai ser empalado, vai ser morto, porque Ele é o único que coloca reis e tira reis. Ele teve que pastar para poder aprender. História bacana, sim ou não? Mas quem aqui quer pastar? Ninguém. Então nós vamos ter que aprender de outra maneira. Eu não estou querendo pastar, eu já pastei. Gente, vocês estão olhando para um cara que eu já pastei. Eu já tive que me curvar e comer, como dizia lá no interior, a grama baixa, para eu aprender. Você é teimoso? Deixa eu te falar uma coisa: deixa a sua família te ensinar. Quando a vida te ensina é ruim demais. Quando a vida te ensina, você sofre demais. É muito ruim sofrer para ter que aprender. É muito ruim ter que ter o seu coração quebrado para poder entender alguma coisa sobre Deus, ou sobre a vida, ou sobre as pessoas. Uma pergunta que você sempre deve fazer para Deus: Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar com essa situação que eu estou vivendo? Porque muitas vezes a gente só quer o fim do sofrimento. E Deus não quer que simplesmente o sofrimento acabe. Deus quer resolver você com os problemas. Deus permite a luta para resolver você, para você ser uma outra pessoa, e para você tirar lições e se tornar uma pessoa valiosa, preciosa. Nabucodonosor teve que pastar. O outro, que aprendeu de forma difícil e aprendeu a tempo, Pedro aprendeu a tempo. Pedro negou Jesus. A história parece mentira, gente. Jesus de dia, Jesus falou: gente, eu vou ser morto. Sabe o que eles falaram com ele? Pedro falou: eu não vou te negar de jeito nenhum. Os outros 11 falaram: nós também não.
Aí o Senhor falou assim: você não vai me negar, Pedro? Deixa eu te falar, hoje ainda, hoje, não é amanhã não, hoje, daqui a pouco, 2, 3 horas daqui, você vai me negar 3 vezes depois que o galo cantar 2 vezes. Por isso que eu sou galo. Galo e Jesus, combinado. Parabéns para o povo da Raposa aí que subiu, né? Parabéns para vocês, viu? Seja bem-vindo de novo. Estou sendo sincero, não estou brincando não. Tava muito ruim ficar ganhando só de outros times. Tem que ter mais Atlético que Cruzeiro. Sabe o que aconteceu? Pedro negou Jesus, gente. Não foi para um senador, para um governador. Negou Jesus para, sem desmerecer aqui a profissão, gente, mas para 3 empregadas domésticas. Tu és um deles. Não, não sou não. Aí o outro falou assim: você estava lá também. Ele falou: não estava não. Você é Galileu, o seu jeito de falar te denuncia. Aí ele começou a jurar: de jeito nenhum. O galo, cocorico. Ei, sabe o que a Bíblia diz? Saindo Pedro, chorou amargamente. Posso te falar uma coisa? Rir é bom, mas rir não te traz nada de aprendizado. Você não cresce. Por isso que Eclesiastes diz: é melhor ir numa casa onde tem um luto, um velório, do que ir numa casa onde tem uma festa. Você chega na casa e tem festa, você sai de lá com o quê? Com um zumbido no seu ouvido. Come um monte de coisa que você não gosta. Sai falando mal da comida. Mas você vai num velório, você chega lá, você fica olhando a cara da viúva, você fica olhando os filhos, você fica olhando tudo, você fala: meu Deus, esse cara está morto com essa idade. Jesus, me ajuda. Mas é tão legal que a Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, ele mandou um recado para os discípulos. O recado era assim, ó: diga para eles irem até a Galiléia que eu os encontrarei lá. Diga para eles e a Pedro. Ele deu um destaque para Pedro. Pedro aprendeu a tempo. Quem sabe você está sentado aqui, você já negou Jesus. Negou Jesus. Não falou que era cristão em várias situações. Ficou quieto na hora que alguém falou de coisas que você sabe que ia ter embate. Largou Jesus para lá. Nessa noite Jesus te perdoa, como Ele já me perdoou às vezes que eu neguei. E Ele quer que a gente aprenda a lição. Qual é a lição de Pedro? Qual é a lição de Nabucodonosor? É possível aprender sem ter que pastar. Aqui no interior de Minas tem uma cidade. O rapaz me pediu segredo, mas ele me contou essa história. Escute isso. O rapaz cadeirante. Ele foi levado na igreja pelo primo dele. Ele aceitou a Cristo. No final do culto, o pastor orou por ele e ele começou a andar. Voltou a andar. Quem crê que Jesus faz esse tipo de coisa? Gente, eu já vi isso acontecer demais. Jesus fazer andar. Para quem criou as pernas do ser humano, para ele fazer andar é a coisa mais simples. O rapaz começou a andar. Sabe o que ele fez? Ficou um tempo na igreja e desviou. Começou a ir para as baladas. Sabe o que aconteceu com ele? Perdeu a capacidade de andar de novo. Voltou para a cadeira. O pastor orou por ele de novo. Ele voltou para Jesus. Voltou a andar. Voltou para a igreja, ficou firme um tempo, largou Jesus, voltou para a balada. A doença voltou a 3ª vez. Ele me contou, gente. Sabe o que ele falou com o pastor? Não ore mais por mim. Eu vou ter que ficar nessa cadeira para eu ficar com Jesus, para eu entrar no reino do céu. Eu sou um cara muito tentado. Eu não aguento ver rabos de saia, eu não aguento ver cerveja, eu não aguento ver tuts. Para eu ir para o céu, eu vou ter que ir nessa cadeira aqui. Mas sabe o que eu descubro, gente? Olha para mim, todo mundo aqui. É possível ir sem essa cadeira. Quem aqui gostaria de ir sem ter que passar por nada disso? Quem aqui gostaria de falar: Senhor, eu quero aprender as tuas lições aqui nessa terra, aprender pela pregação, aprender pela Bíblia, aprender pelo amor, aprender pelos meus pais, aprender. É possível.
Tem dois exemplos na Bíblia de pessoas que aprenderam, mas aprenderam tarde demais. O primeiro deles é Esaú. Está em Hebreus capítulo 12, versos 16 e 17. Hebreus capítulo 12, 16 e 17 fala que Esaú era filho mais velho de Isaac. E ele tinha direito à bênção. Mas ele vendeu o direito de primogenitura para Jacó por um prato de miojo. E aí, no dia que ele ia pegar a bênção do pai dele, o irmão dele enganou ele com a ajuda da mãe, e foi lá e se fingiu de Esaú. Todo mundo aqui conhece a história. E aí ele conseguiu a bênção do pai. O filho mais novo conseguiu a bênção do pai no lugar do filho mais velho. De repente entra Esaú. Ô pai, eu trouxe para o senhor a comida, a caça que o senhor gosta. O pai falou: quem é você? Eu sou Esaú, teu filho. Esaú? Esaú acabou de sair daqui, ele me deu a comida e eu o abençoei. A Bíblia diz, gente, que Esaú, com lágrimas, implorou o pai dele: pai, não me resta nenhuma bênção. Ele disse: tem, você será escravo do seu irmão. Não tem nada para te dar. Nada. A Bíblia diz que Esaú, Hebreus diz, capítulo 12, que Esaú não conseguiu nada, ainda que buscasse com lágrimas. Escuta o que eu vou te falar aqui. É possível você chorar, implorar e não conseguir nada. Esaú é esse exemplo da pessoa que sofreu, aprendeu da pior maneira e não deu certo. Sabe qual era o nome de Deus para ser, gente? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Esaú. O nome de Deus é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. A aliança mudou. Deixou de ser Esaú e passou a ser Jacó. Por quê? Porque o cara errou tarde demais e não houve tempo para correção. Sabe o que a Bíblia nos ensina então aqui? Tem erros na vida que você pode cometer e tem um tempo para consertar. Tem outros que não. Tem erros que a gente pode cometer e dá um tempo, mas tem outros que não. Segundo personagem que errou e não deu tempo de consertar, Judas. Lá em Mateus 27, de 1 a 5, diz que ele vendeu a Cristo. Posso contar para vocês a história de Judas aqui? A maioria não sabe o que eu vou falar aqui. Judas não achava que Jesus seria morto. Judas vendeu Jesus porque Jesus não batia com o projeto de grana que ele queria. Quando ele vendeu Jesus, ele falou assim: ele vai usar os poderes dele, sair voando, matar os caras, sua praça, sei lá o que ele vai fazer, e no final vai dar tudo certo. Quando ele viu que Jesus foi condenado e que Jesus ia morrer, ele foi tomado de remorso, jogou o dinheiro dentro do templo e foi se matar. Ele aprendeu? Aprendeu. Deu tempo? Não, não deu tempo. Aprendeu tarde demais, sofreu demais. Não precisava disso. Nós precisamos entender que Deus quer que a gente tenha a lição aprendida, seja ela pelo amor ou pela dor. Tem um verso que me preocupa muito na Bíblia aqui, ó, Provérbios 29, 1. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Quem insiste no erro, depois de muito aviso. Sabe que frase que Deus me deu depois de eu ler esse verso aqui? Deus é o Deus da segunda chance, mas não é o Deus da milésima. Em outras palavras, você pode errar uma vez, duas, três, mas fazer Deus de pateta, de bobo. O texto que eu li diz aqui, ó, que os golpes e os ferimentos eliminam o mal, e os açoites limpam as profundezas do ser. Sabe o que é a minha oração? Sabe o que é a minha oração essa noite com você aqui? Deus limpa a nossa vida sem ter que a gente viver essa dor, sem a gente ter que ficar nessa cadeira de roda, sem a gente ter que experimentar comer grama, sem a gente ter que se arrepender como Esaú chorou tudo que tinha para chorar e não restou nenhuma bênção. Eu já vi muito marido voltar com o rabo entre as pernas para a esposa. Marido, não larga sua esposa não. Ah, mas tem uma mais nova me dando bola. Não larga não. Você vai quebrar a sua cara. Eu já vi muita gente voltar para Jesus depois de uma completa falência financeira.
Seja fiel a Deus nas finanças. Não brinca, não. Eu já vi muita gente ter que viver um isolamento completo. Perdeu todos os amigos para poder se voltar para Deus. Eu já vi pessoas terem que voltar para Deus e aprender as lições depois de doenças terríveis para poder acordar. Eu já vi pessoas que tiveram que viver acidentes e tragédias para que voltasse à humildade. Eu já vi pessoas que tiveram que sepultar a pessoa amada para desenterrar Jesus. Só na hora que pôs o filho na terra é que falou, eu tenho que viver para Deus. Eu já vi pessoas que tiveram que viver humilhação pública para humilhar-se diante de Deus. Eu já vi Deus ter que pôr pessoas no banco para poder acordá-las. Eu já vi pessoas terem que viver assaltos e processos da justiça e prisão e muita coisa para poder voltar para o caminho do Pai. Eu já vi fim de relacionamentos amorosos para poder redescobrir o amor divino. Mas encerrando agora, a pior maneira de aprender é abrindo os olhos no inferno. E a Bíblia nos conta um caso assim. Lucas capítulo 16, verso 19, conta a história de um cara que morreu. Não é uma parábola, não é uma história fictícia, Jesus não estava dando um exemplo, é um cara real, que está lá no inferno agora. E esse cara era muito rico, e ele não foi para o inferno porque era rico, ele foi porque ele não queria Deus. E na hora que ele abriu os olhos no inferno, ele ardia, ele queimava, e ele gritava. E esse cara aprendeu 4 lições no inferno. Primeira lição que ele aprendeu lá, esse rico, ele aprendeu a orar. Aqui na terra nada fazia ele orar, ele tinha dinheiro. Mas lá no inferno ele começou a orar. Segunda coisa que ele aprendeu, a pensar no próximo. Que a Bíblia diz que lá no inferno ele falou, Deus, envia Lázaro lá na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos e eles estão perdidos. Eles vão vir para esse lugar aqui. Quando ele estava vivo, ele não queria saber de evangelismo. Mas ele passou a aprender a amar o próximo. Terceira coisa que esse homem aprendeu no inferno, que o dinheiro dele não comprava um lote no céu. A beleza do evangelho é essa, gente. Você pode ter entrado aqui e ser a pessoa mais humilde, ou você pode ter entrado aqui e ser a pessoa mais famosa e rica. Deus salva você e transforma e perdoa do mesmo jeito qualquer um dos dois. Ele só quer achar fé em você. E a quarta coisa que esse homem aprendeu é que não existe favor de Deus no inferno. Não existe. É o único lugar do mundo onde uma oração não é ouvida. O inferno é real, gente. O inferno não é aqui. O inferno é um lugar. E tem muita gente lá agora. E tem muita gente lá agora fazendo, sabe o quê? Lembrando dos sermões e dos avisos que tiveram. Lembrando das lições e das dores que viveram. E que podiam ter dito sim, mas não disseram. E foram para lá. Você acha que o que você está vivendo é ruim? Você não sabe o que é o inferno. É puro horror, é pura dor. Não estou tentando amedrontar ninguém, colocar ninguém apavorado aqui não, mas eu estou falando o que é. Por isso, a maneira mais fácil é a gente dizer sim para Jesus. Ele diz, eis que estou à porta aí e bato. E eu encerro contando uma história legal, o ladrão na cruz. O cara fez tudo errado a vida inteira, gente. Ele não era... Tem um povo, tem mania de chamar ele de bom ladrão. Não existe ladrão bom. Se é ladrão, não é bom. Os dois eram 2 vagabundos. Os 2 não valiam nada. Um xingando Jesus. O outro falou com o outro assim, cala a boca. Nós 2 merecemos. Mas esse aqui do meio nada fez. E aí você sabe o que o ladrão falou? Senhor, lembra-te de mim no teu reino. E Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sofreu? Sim. Mas ele aprendeu a lição. Nessa noite Jesus está dizendo para mim e para você, Ele quer que a gente aprenda pelo amor. Se a dor vier, tente aprender com a dor. Deus não desperdiça nenhuma dor. Deus não desperdiça nenhum problema. Essa semana, ontem, eu consolei uma jovem que sepultou a mãe dela semana passada.
Sabe como é que eu consolei essa jovem? Com a minha dor. Ela tem 6 dias que perdeu a mãe, eu tenho 36 anos que eu perdi a minha. E ela falou assim: eu não sabia que a dor era tão punk assim. Eu falei: é assim e piora. Porque você ainda não viveu 36 dias das mães como eu já vivi. Mas Cristo está com você. E eu enviei para ela uma mensagem, uma pregação minha sobre o luto. Eu quero dizer para você que hoje, mesmo na dor, Cristo quer te ensinar. Cristo quer que você aprenda da maneira mais fácil. Mas se tiver que ser da maneira mais difícil, que aprenda. Mas aprende a tempo. O Espírito Santo mandou eu dar um último recado aqui antes de eu orar. Tem pessoas aqui nessa noite que o prazo do seu problema já era para ter acabado, expirado há muito tempo. Mas o seu problema ainda continua porque você insiste em não aprender. Você não é ensinável. E o Espírito de Deus está te dizendo: eu estou tentando te ensinar. Eu estou tentando moldar seu caráter. Eu estou tentando te ensinar a lidar com as pessoas. Você não quer aprender? Eu estou tentando te mostrar. Eu estou tentando te falar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo essa noite para a igreja.